Boa tarde a todas e todos. É com grande entusiasmo que apresentamos a série de eventos Diálogos Transformadores, edição 2025, deste Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, hoje com o tema Intolerância Religiosa. A série Diálogos Transformadores foi criada para que este tribunal possa abordar temas de grande importância para a nossa sociedade e para reforçar o seu compromisso com a efetivação dos direitos humanos no âmbito do Poder Judiciário, contribuindo assim para o alcance das diretrizes estabelecidas no Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos e no Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial. Este tribunal acredita também que é seu dever contribuir para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Destacamos que esta série contribui para a efetivação das atribuições da Unidade de Monitoramento e Fiscalização de Decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos deste tribunal, atuando na conscientização sobre a proteção de direitos humanos e no fomento à cultura do controle da convencionalidade em todas as instâncias do Poder Judiciário. Por meio da série Diálogos Transformadores, buscamos promover uma cultura de respeito e inclusão, enfrentando a discriminação em todas as suas formas, fomentando o debate e a reflexão sobre temas relevantes, como o capacitismo, a realidade das comunidades quilombolas, equidade racial, o uso da linguagem simples, a população em situação de rua, a intolerância religiosa, os direitos da comunidade LGBTQIAP+, a defesa dos direitos humanos, a proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade e o etarismo. Que este seja um espaço de escuta e transformação. Juntos, podemos construir um poder judiciário e uma sociedade mais justos e igualitários para todas e todos. Nós convidamos para este evento magistradas, magistrados, servidoras, servidores, estagiárias, estagiários, terceirizadas, terceirizados e a sociedade em geral para nos acompanhar nesta série. Eu gostaria de saudar a todas as espectadoras e todos os espectadores e convidá-los a acompanhar todos os eventos dessa nossa série, da série Diálogos Transformadores, que serão divulgados no canal do YouTube deste tribunal e também internamente na internet. Antes de iniciarmos ainda, queria frisar para os nossos colegas que estão acompanhando que é necessário confirmar a presença pelo link que está na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo. A confirmação da presença é fundamental para que a participação seja considerada para fins de adicional de qualificação. Eu sou Luiz Felipe de Oliveira Reis, Felipe ou L4, como as pessoas me conhecem aqui no tribunal. Eu atuo como coordenador de planejamento e governança deste Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo e tenho o prazer e a alegria de participar desse videocast em que nós vamos tratar do compromisso deste tribunal com a resolução do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, número 440 de 2022, que instituiu a Política Nacional de Promoção à Liberdade Religiosa e Combate à Intolerância no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro. Em respeito à nossa audiência cega, eu vou me autodescrever. Sou um homem branco, de cerca de 1,70 de altura, estou vestindo um paletó cinza, uma camisa azul, tenho os cabelos castanhos, olhos castanhos também, cabelo curto. E, saudando a todas as espectadoras, todos os espectadores, eu gostaria de apresentar os nossos participantes que estarão conosco aqui nesta mesa. Já tomo a liberdade de chamá-los já de amigos, 2 novos amigos e um amigo já conhecido há bastante tempo. E inicio apresentando e também pedindo as palavras iniciais do Dr. Edio Silva Júnior. Dr. Edio, que é advogado, mestre em Direito Processual Penal e doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e é também fundador do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, o IDAFRO. Muito bem-vindo, Dr. Edio. É um prazer imenso estar com o senhor neste evento e nesta mesa. Obrigado, Felipe. Quero agradecer ao Tribunal Regional Eleitoral pelo honroso convite. Eu sou um homem negro, de 63 anos, careca, 1,80 m, e muito honrado por estar aqui na companhia do professor Sidney Barreto Babalorixá, o Frei Guilherme também, que nos honra com a sua presença aqui, e poder colaborar com esse esforço do TRE na implementação dessas importantes resoluções do CNJ. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Edio. O TRE agradece imensamente a participação do senhor desde já. Obrigado. E estamos aqui também
com o professor Sidney Barreto Nogueira. Vou apresentar aqui para os senhores e para as senhoras. O professor Sidney, que é graduado em Letras pela Universidade de Brás Cubas, mestre em Semiótica e Linguística Geral pela Universidade de São Paulo, doutor em Semiótica e Linguística Geral pela FEFELESH, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, e é Babalorixá, sacerdote de matriz africana em Secrias, Comunidade da Compreensão e Restauração, e Lê Axé Xangô. Muito bem-vindo, professor Sidney. É um prazer imenso estar com o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço a acolhida, agradeço a abertura, não é, da justiça para temas tão importantes, não é? E eu fico muito feliz por estar aqui, né, na companhia do nosso querido Dr. Edio, né, que é uma inspiração. Ninguém me esquece, né, da defesa, né, no Supremo e das religiões de matriz africana, né? E agora, né, conhecendo o queridíssimo aqui Frei Guilherme, não é? E você, né, Luiz Felipe, por nos receber também aqui e mediar a mesa. Muito obrigado. Gina, muito obrigado. Agradeço em meu nome e em nome de todo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Muito obrigado. E também estamos aqui com um amigo já de velha data, que é o Frei Guilherme Pereira Anselmo Júnior, missionário inaciano, que é paulistano, tem 53 anos. Nos bastidores aqui ele também trouxe uma informação relevante, que ele é São Paulino. É graduado em Letras Clássicas em Língua Grega pela Universidade de São Paulo, mestre em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorando em Tradução também pela Universidade de São Paulo, professor de Línguas Clássicas e Disciplinas Bíblicas, padre da Igreja Católica, vigário da Paróquia de Santa Susana, no Morumbi, em São Paulo. Frei Guilherme, muito boa tarde, obrigado por estar aqui conosco, um grande prazer estar com o senhor aqui. Boa tarde, o prazer é meu, sou um homem de 1,75, estou com uns 80 quilos, branco, careca, uma careca não tão bonita quanto o Dr. Edio, mas careca também, barbudo, uma barba grande, bastante branca já, inclusive. E estou muito, muito feliz pela oportunidade que eu tenho aqui de escuta. Me parece que tribunal é um lugar eminentemente de escuta para discernimento, né? Então, que bom que me deram essa oportunidade de estar aqui para escutar e tentar colaborar de alguma forma. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, pela chance. Imagina, Frei Guilherme, o prazer é nosso e o tribunal agradece a presença do senhor aqui, assim como de todos os senhores nessa nossa mesa. Então, eu queria começar essa conversa com os senhores falando um pouquinho sobre fé. Já que nós vamos falar de intolerância religiosa, queria, antes de nós entrarmos nessa parte mais, diria, árida, mais polêmica, vamos dizer assim, da nossa conversa, queria conversar sobre algo que permeia todas as sociedades, grande parte das pessoas, que é a crença, que é a fé. Então, eu queria direcionar essa primeira pergunta ao professor Sidney e ao Frei Guilherme, para que os senhores nos trouxessem, a partir da experiência acadêmica, religiosa e pessoal dos senhores, como os senhores enxergam a noção e a definição de fé, como a fé se relaciona com as pessoas, com as várias pessoas, e como as pessoas se relacionam com a fé, e como que a fé chega na religião, como esses conceitos se entrelaçam e como eles geram significado às mais diferentes pessoas. Então, gostaria de convidar inicialmente o professor Sidney para dissertar sobre esse tema e depois convidarei também o Frei Guilherme especificamente sobre esse tema. E já tenho aqui, doutor Edio, uma pergunta na manga para o senhor para esse tema também. Por favor, professor. Olha só, eu gosto muito da ideia de fé como movimento. Então, é um movimento que você faz primeiro internamente, não é? Então, é um movimento para dentro, não é? Então, a fé, ela é uma ação. Então, a fé, ela move, não é? A fé motiva, a fé, ela é combustível, não é? Então,
E também por isso que ela é tão importante. Eu acredito que até na ação de não crer, você também está se movimentando, né? Mesmo no ateísmo, que é legítimo, né? E as pessoas podem não crer também, elas podem, enfim, há um movimento, né? E aí esse movimento que é feito primeiro internamente e há uma dimensão, sem dúvida, que é cultural, familiar, não é? Esse movimento ele começa lá em família, não é? É na observação, né? De como os pais se relacionam, como é que a família se relaciona com a espiritualidade. E aí esse movimento ele vai para fora, né? E nos une, ou deveria nos unir, não é? Porque independente, e por isso que eu não usei para nós do candomblé, porque de verdade eu não gosto muito da ideia de segregação, não é? Eu gosto muito da aglutinação e eu acredito que todo mundo se movimenta na vida com mais ou menos fé, não é? Todo mundo se movimenta, não é? Na semiótica a gente modaliza o verbo crer, né? Crer ser verdade, não é? Então você crê que aquilo é verdade. Isso é um movimento de fé. A grande questão é que hoje, não é? Você tem uma fé inerte, uma fé que não movimenta. A gente tem uma fé que está levando para um território muito congelado, não é? Muito quase como uma redoma, sabe, de proteção. E aí a fé ela vai ser sufocada, né? Porque a fé ela precisa de espaço, ela precisa de oxigênio. Ela não vai sobreviver dentro de uma redoma, como a gente tem vivido atualmente. Perfeito, excelente, professor. Excelente e tocante também essa ideia da fé como movimento, fé que nos leva a algum lugar, fé que nos leva ao encontro com o outro, né? Até vamos pensar no próprio sentido do que é religião, do religar, não é? O ser humano à divindade e aos demais. E então passo também aqui ao Frei Guilherme para a colocação do senhor a esse respeito, Frei. Bonito pensar num movimento e pensar nos cristianismos que nasceram há 2000 e tantos anos, né? Os cristianismos nascem plurais, movimentados, densos e tensos. O cristianismo nasce de uma experiência de diálogo transformador, aproveitando aí a provocação que vocês fizeram. Porque o cristianismo nasce dentro de uma religião, de uma tradição, de uma etnia, de um caminho percorrido que já existia. O antigo Israel, o judaísmo, como nós chamaremos depois, né? E uma das grandes transformações nesse encontro tão frutífero que foi, e também desencontro, é justamente no âmbito da fé. Na tradição judaica, nos textos bíblicos, o termo emuná, que depois foi traduzido por fé, o termo hebraico emuná, diz respeito à confiança, confiar em Deus, confiar tanto a ponto de obedecer os preceitos que ele propõe na sua aliança, descrita nos textos bíblicos, etc. E reconhecer essa confiança a partir de uma identidade que é étnica. Nasci de um ventre que me fez partícipe dessa aliança. Assim está construída a ideia de fé, diríamos, no judaísmo antigo. E também nos judaísmos que virão depois. O que o cristianismo faz, logo nas primeiras décadas do seu pensamento, é dizer que fé, ele usa uma palavra que já era usada no judaísmo, só que agora em grego, pistis, diz respeito à adesão de vida. Fé no cristianismo passa a ser aderir a um projeto. Ética, portanto. A um jeito novo de viver. Por isso, movimentado também, dinâmico. A fé não é só uma experiência intimista, muito pelo contrário, é para fora, no sentido de que o que eu assumo como meu projeto, a partir da fé que tenho, se torna imediatamente uma opção de vida.
Sem isso, a fé no cristianismo perde o sentido e corre o risco de cristalizar e se tornar uma arma perigosa às vezes. Algo interessante da sua intervenção foi também do Boba Sidney, é que a crença, né, um pouco esse exercício de metalinguagem, né, o direito vai catalogar a fé nessa figura da crença religiosa. A Constituição utiliza a crença sem adjetivação, ou seja, a ideia de que você pode acreditar em qualquer ideia, ideologia, etc., e a crença adjetivada, a crença religiosa. Mas também tutela a ética religiosa, a ética que advém da crença, o movimento. E também tutela o culto, a manifestação da crença, a liturgia, os locais de culto. Então, é interessante perceber que essas categorias vão para o direito, conformando uma totalidade que diz respeito à própria identidade do indivíduo, porque a crença do indivíduo, a ética individual, o histórico da família e a socialização com a crença, né? E isso, para o direito, é tudo muito desafiador, sobretudo com a preocupação que o direito tem de proteger todas essas dimensões, que é a experiência da fé humana, né? A fé religiosa. Perfeito. Então, é movimento, ancestralidade, adesão, proteção e algo que extrapola a própria pessoa para nos ligarmos à divindade e aos outros seres humanos. Isso me parece, claro que eu falo da posição de alguém que também crê, me parece algo muito bonito e que traz um sentido de união humana, sobretudo. E aí eu trago, Dr. Edio, algumas informações que eu tenho aqui a respeito de, e aí puxando o que o Frei Guilherme nos trouxe sobre como a fé e a religião, se instrumentalizadas de maneira incorreta, podem se tornar uma arma, não é? Eu tenho aqui que, segundo dados do Disque 100, que é o canal de denúncias dos direitos humanos vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, no primeiro semestre do ano passado, 2024, foram registradas 1.227 denúncias de intolerância religiosa. Isso representa um aumento de mais de 80% em relação ao primeiro semestre de 2023. Então, nós temos, a meu ver, posso claramente estar errado, uma incongruência entre o que deveria ser a consequência da fé, né, que advém da ancestralidade, da adesão, e, como consequência de uma instrumentalização, questões que geram intolerância. Mas antes de nós adentrarmos especificamente em como nós podemos combater e utilizar a nossa fé para que não haja intolerância, eu queria perguntar ao Dr. Edio o que exatamente configura intolerância religiosa e como a intolerância religiosa se manifesta no nosso cotidiano, doutor? Olha, aí até me permita, viu, Felipe, só Claro. adicionar um apontamento à observação anterior que eu fiz. A Constituição tutela a crença religiosa na mesma intensidade com que ela tutela a convicção filosófica, para ateus e agnósticos. Então, para a Constituição, para o Estado, o cidadão é o cidadão independentemente de professar ou não professar uma crença. E nesse sentido, até pensando alto com vocês aqui, a ideia de fé traduzida para o direito como crença, especificamente como crença religiosa, do ponto de vista da tutela jurídica, ela está no mesmo nível da convicção, a convicção filosófica, que é o caso do ateísmo ou do agnosticismo. O direito toma essas manifestações como convicção filosófica, né? Agora, com a aprovação da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Constituição da República passou a ter uma definição de intolerância, e intolerância tem a ver com ódio, tem a ver com rejeição, tem a ver com desrespeito, tem a ver com aviltamento, tem a ver com tratamento degradante, tem a ver com constrangimento. E é interessante porque os agressores, os intolerantes, os racistas, eles tendem a reivindicar o direito de expressão do pensamento e uma forma específica de expressão do pensamento, que é o proselitismo religioso,
como se o proselitismo religioso pudesse ser utilizado como biombo para a veiculação do discurso de ódio, né? E o proselitismo religioso é protegido juridicamente. As pessoas têm o direito de enaltecer a sua própria crença, a sua própria profissão religiosa, a sua própria fé. Porque o proselitismo, do ponto de vista jurídico, é isso: é você enaltecer a sua crença, a propaganda da sua crença, né? O propagare fides da congregação, a primeira, acho, congregação do Vaticano, não é? A propaganda da fé. Entretanto, frequentemente o que você vê, e a gente está falando de uma coisa muito grave, porque o maior conteúdo veiculado hoje pelos meios de comunicação social no Brasil, há muito tempo já, são os programas religiosos, que ao invés de veicularem o proselitismo religioso, pouco falam da sua própria crença e, na verdade, tentam afirmar a sua verdade religiosa a partir da desqualificação, da satanização, do discurso do ódio, que leva as pessoas, na verdade, a agredirem aquele que pensa de uma forma diferente. Eu não quero me alongar, Felipe, mas recentemente os jornais trouxeram uma fotografia que eu penso que foi uma das mais icônicas que eu vi nos últimos anos. Foi quando a polícia do Rio de Janeiro assumiu o Complexo de Israel, que é uma comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro, formado por Parada de Lucas, etc., um traficante de drogas, que, segundo ele, utiliza fuzil ungido, e ele se apresentam como traficantes de Jesus, fixou, então, a estrela de Davi no alto dessa comunidade como um sinal do terrorismo religioso com que ele domina aquela comunidade. Quando eu vi a polícia do Rio de Janeiro desinstalando a estrela de Davi e sabendo a importância que esse símbolo religioso tem para o judaísmo e para o cristianismo, aquilo me pareceu muito significativo. Ou seja, quão grave é o problema da intolerância religiosa no Brasil, que a polícia ela se vê obrigada para demonstrar que o Estado se fez presente ali e desinstala um símbolo religioso, né? Quer dizer, é muito significativo de quão grave esse problema hoje campeia em nossa sociedade. Perfeito. Eu vou aproveitar Desculpa falar tanto, Felipe. Você tem que me cortar, não, Felipe, a gente está aqui eu sou para compulsivo. ouvir. Tá bem, tá ótimo. Está sendo um prazer. E eu vou aproveitar aqui a fala do Dr. Ed e vou subverter um pouco aqui o nosso roteiro para fazer uma pergunta o professor Sidney, falando sobre a garantia dos direitos, do direito à crença, né? E nós tivemos em 2023 a edição da Lei 14.532, que trouxe algumas mudanças, né? Como a equiparação da injúria racial ao crime de racismo. E eu gostaria que o senhor trouxesse para nós a experiência do senhor e pela experiência do senhor como sacerdote do candomblé, como nós podemos pensar ou como nós podemos agir para, primeiro, entender melhor como se relaciona o racismo religioso à perseguição às religiões de matriz africana, não é? E qual é a importância de a lei ter trazido essa equiparação? Olha só, eu estava pensando nos números, não é, que você trouxe, e esses números, eles têm cor, eles têm uma cor, né? Eles têm um alvo específico. Embora haja também nesses números também intolerância contra os cristãos evangélicos, os cristãos neopentecostais, até contra os ateus, né? Os cristãos católicos, há também nesses números, mas o 80% das denúncias elas estão relacionadas à perseguição das religiões de matriz africana, que nem sempre tem a ver com a cor do líder ou com a cor do praticante. Tem a ver com a cor da origem da religião. Porque uma pessoa branca ela pode ser perseguida também por ser de religião de matriz africana,
pelo simples fato dela estar se associando a essas religiões negras. Então, é preciso destacar que tem cor, tem um alvo definido, não é? E eu estava pensando, enquanto o doutor Ed falava, que a gente precisa conversar um pouco mais sobre essa decisão de odiar ao invés de amar. Por que eu estou decidindo odiar pela diferença? Porque o ódio converte mais. O ódio é uma paixão mais poderosa, é um patos mais poderoso do que o amor. Engaja, monetiza. É porque o ódio ele é automático. Ele convence imediatamente. E o amor não. O amor ele requer profundidade, ele requer elaboração, né? Eu costumo dizer que o amor é um sentimento sofisticado demais. E o ódio, de verdade, ele não é sofisticado. Então, me deixa muito preocupado quando as religiões hegemônicas, que nós temos também nossos problemas no candomblé, é óbvio que nós temos as nossas tensões e temos as nossas questões, mas me deixa muito preocupado quando essas religiões hegemônicas, né, e alguns líderes, claro, não são todos, decidem comprar essa ideia de que vão converter pelo ódio, né, pelo ódio movido pelo medo. Então você cria medo, você oferta o ódio e você converte. E isso é muito grave, não é? E a grande questão que a gente precisa pensar como é que a gente vai subverter essa lógica. Como é que a gente vai? Porque a gente está no campo das paixões. Sim. Nós estamos no campo das paixões. Então, isso é muito difícil. Agora, de verdade, sobre a equiparação das leis, eu não sei dizer. Eu não vou me atrever, não, porque o especialista está aqui do meu lado, eu não vou passar essa... Mas eu entendo que essa sua colocação sobre, sobre o preconceito e a intolerância religiosa e essas denúncias terem cor são fundamentais até para que a gente faça esse link, né? Eu acho que essa colocação do senhor foi perfeita, né? Então eu já volto para o senhor também, doutor Ed, para a gente poder se aprofundar nesse tema, mas eu também quero fazer uma pergunta para o Frei Guilherme sobre as maneiras como a intolerância se manifesta e de que maneira dentro das religiões. Vou me explicar um pouquinho o que eu queria discutir com o senhor. Pegando os cristianismos, como o senhor trouxe, né, que no primeiro momento se pensa que o cristianismo é uma única religião, ou até que a Igreja Católica, claro que ela é uma única religião, mas que a Igreja Católica é composta por um grupo de fiéis que pensam de uma mesma maneira. E isso não acontece, né? Nós temos várias vertentes, inclusive dentro do próprio catolicismo e dentro dos cristianismos como um todo. Frei Guilherme, o senhor entende que existe também essa prática da intolerância religiosa dentro de uma mesma religião, dentro de uma mesma crença, ou seja, que pessoas que estão dentro de uma mesma comunidade de fé também podem ser intolerantes à medida que pensem de maneira diferente de umas das outras? Creio que também os intolerantes têm cor. E isso é amedrontador para pensarmos como, vamos dizer, um cristianismo ocidental branco e que é intolerante, né? Não tenho ideia dos números, mas eu fico pensando, assustado e morrendo de medo do resultado, de que certamente a imensa maioria desses intolerantes são brancos e cristãos. E talvez, quem sabe, a maioria católica. E isso é impressionante porque o cristianismo não nasce assim. Os primeiros séculos do cristianismo demonstram uma comunidade plural e que nasce perseguida por intolerância imperial, que não admite aquela comunidade nem por razões religiosas, porque para o império pouco importa o Deus que você adora ou a oferenda que você faz aos seus deuses, fique à vontade.
Mas é inadmissível que você não adore os nossos deuses e não se devote ao imperador. E os cristãos e também os judeus não admitem, e então vão ser perseguidos. Talvez não tão sistematicamente, como às vezes a gente pensa, mas houve uma perseguição. Então é impressionante que o cristianismo nasceu assim. Seu mestre, Jesus, morreu vítima de intolerância religiosa. Como é que o cristianismo pode admitir no seu seio a intolerância? Jesus, falando de amor e de ódio, quando fala de amor, ele vai para um radicalismo impressionante. Ame os seus inimigos. Para deixar claro que amor não é um sentimento, não é afeto, é uma opção de vida. O cristianismo cresce nos primeiros séculos em torno a pensamentos muito diferentes, muitas heresias e dogmas que convivem num debate acalorado às vezes, mas belíssimo, que frutifica num crescimento impressionante. De repente, nos calamos num pensamento único, na metade do primeiro milênio, e nos fixamos e nos tornamos de perseguidos em perseguidores. Nesses 1500 anos de cristianismo, fomos perseguidos muitas vezes, mas também perseguimos muitas vezes. 2000 e tantos anos depois, estamos no Brasil, que tem 300 anos de escravidão na alma, e vemos cristãos perseguindo seus irmãos por uma razão racial. Isso é não só antiético, criminoso, é imoral religiosamente. Se formos lá em Jesus e no cristianismo primitivo, isso é inaceitável na raiz. É algo que não tem cabimento teológico, filosófico, moral, e precisa ser superado por razões teológicas para quem tem fé e por razões. E aí, claro, estamos aqui num debate no ambiente do direito, né? Aprendemos nas sociedades que diante do impasse, a sociedade tem que resolver o impasse, né? Então, esses assuntos, por exemplo, que falam das cotas e etc., né, para correr atrás de um prejuízo de 300 anos. Poxa, como é que nós não vamos valorizar? Tentar corrigir minimamente o absurdo que nós mesmos construímos, né? Que bom podermos estar falando sobre isso. Perfeito. Então, eu já vou também chamar o Dr. Edio aqui para fazer uma pergunta, então, doutor. Frente a essas tensões, frente à violência cuja vítima tem cor, frente à intolerância cuja vítima tem ou não tem renda, tem um rosto específico, tem uma descrição específica, e também uma violência em que o violento também tem cor e tem descrição específica. Como o senhor entende, ou qual o senhor entende ser o papel do sistema de justiça neste combate? E aí eu trago o Poder Judiciário, o conjunto de advogados, enfim. Como o senhor entende que isso pode ser conduzido para que o sistema de justiça colabore na construção de uma sociedade em que o direito à crença seja respeitado e que o direito de ser como se é, né, também seja respeitado, porque há relação entre o ser e o crer, né, uma vez que a fé também vem da ancestralidade? Olha, primeiro precisamos reconhecer que o Brasil é um país plural, não é um país diverso. É verdade, sim, é verdade que tivemos um cristianismo compulsório. Pronto, até a República. Na verdade, ainda temos no Código Penal um dispositivo do curandeirismo que é de supremacia religiosa, racial e religiosa, o curandeirismo. Porque o curandeiro independe do curandeiro ministrar uma substância benéfica ou maléfica à saúde, ele vai ser punido.
porque ministrou substância. Inclusive, contraria a ideia de direito penal do fato. Alguém é punido pelo que faz. Não, o curandeiro é punido por ser curandeiro. Então, nós somos um país plural, com um histórico de cristianismo compulsório que ainda se manifesta, inclusive, na lei. Se manifesta na lei. Agora, os operadores do direito, os aplicadores do direito, precisam saber que a crença religiosa, especificamente a crença religiosa, ela constitui a individualidade, a identidade da pessoa. O Babacílio lembrava que tem a ver com infância, tem a ver com história de vida, tem a ver com a roupa do domingo, a roupa da missa. A roupa é a melhor roupa. Até eu acho que essa máxima que tem sido dita agora, que eu não tenho nem roupa para falar com você, eu acho que eu não tenho nem roupa para ir à missa, né, do domingo. Quer dizer, então, ela é muito cara para o indivíduo. E exatamente por isso o operador do direito precisa ter um especial cuidado quando lida com esse tema. Porque é muito fácil a ideia do bom para nós, o valor para o clube, a patota, a gente pensa igual. A gente vai à missa, não sei o que e tal. Ok, mas nós somos uma sociedade de crença indígena, protegida constitucionalmente. Nós temos 10% da população que é ateia ou agnóstica. Nós temos muçulmanos, nós temos budistas. Nós temos uma comunidade budista absolutamente representativa. Nós temos diferentes expressões do cristianismo, inclusive um episódio lamentável, mas que vale a pena ser lembrado aqui, do pastor chutando a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aquilo é um caso isolado, lamentável, mas isolado, ao contrário do que, de fato, o Babacílio diz, que é a prática, o discurso de ódio, uma prática sistematicamente direcionada às religiões de matriz africana. É a dimensão sancionatória? É. A lei tem que ser aplicada. Mas é também o reconhecimento de que o direito atribui ao Estado o papel de promover a igualdade, e não só sancionar a discriminação. Porque eu penso que o racismo religioso, o Babacílio tem um clássico sobre isso, eu tenho um livro recente, não tem a mesma densidade, tem sim, a mesma profundidade do livro do Babacílio, mas eu tenho um livro recente sobre isso. É um tema tão complexo que não é com a sanção, não é com a punição que você vai resolver. Nós precisamos ingressar num sistema de valores. E aí, nós precisamos lembrar que a política cultural, a indústria do cinema, os meios de comunicação, a educação escolar tem um papel fundamental para ingressar nesse sistema de valores. Agora, o Babacílio pontua alguma coisa que eu penso que os magistrados, as pessoas que nos ouvem, precisam atentar. O grau de corrosão das relações sociais no Brasil é imenso. O grau de sequestro da coisa pública por interesses de facções religiosas é alguma coisa assustadora. E intolerância religiosa tem a ver com violação da dignidade da pessoa humana, mas tem a ver com comprometimento da paz social. E eu temo muito pelo que nós possamos ter no Brasil se as autoridades não se derem conta do ovo da serpente que nós estamos vivendo hoje em função, lamentavelmente, do discurso de ódio religioso, Frei Davi, olha, Frei Guilherme, querido. Uma honra me confundir com ele. E Babacílio. Eu estou pensando, até aqui com essa fala, que a grande questão, eu não sei, de verdade, eu não sei juridicamente, eu não sei se isso é possível, não é? Mas na condição de professor, que eu adoro, que eu amo, eu penso que a justiça precisa fazer um movimento de exigir da educação que cumpra o seu papel. A educação ela pode educar para o universo plural. Ela pode educar para que as pessoas conheçam todas as religiões, não é? A educação ela pode assumir um discurso aglutinador, não é? Um discurso de uma cultura de paz. Isso pode. Eu sou professor, né? Então eu não sei como é que essas dimensões institucionais se articulam, porque a grande questão que hoje as escolas também estão
totalmente tomadas, não é, por gestores, por lideranças, por professores intolerantes, não é? Então, se pelo menos a família talvez não dê conta, e é compreensível, pensando nas famílias, não é? Que pelo menos a escola faça o seu papel. A escola pode fazer o seu papel. Não é, Frei? Eu diria aos cristãos das escolas, dos operadores de direito, todos os que nos ouvem, né, os que participam desse debate, para os cristãos, que são a imensa maioria do Brasil, de todos os cristianismos, conheça o cristianismo e você verá que não cabe nele intolerância. Conheça a história da sua comunidade de fé. Aos católicos, por exemplo, você sabia, senhor católico, senhora católica, que a nossa igreja romana é composta de 24 igrejas diferentes? 24 igrejas diferentes, com ritos, disciplinas, costumes e histórias diferentes? E nem estou falando dos ortodoxos, estou falando dos romanos, ligados ao Papa. Certamente você, a maioria dos que me ouvem, nunca ouviram falar. E acham que nós somos, como ele dizia, uma massa uniforme. Não, eu acho que passa por aí também. Nós nos conhecermos melhor como cristãos e veremos que é descabida qualquer tipo de intolerância que vislumbre um pensamento único, uma massa uniforme. Não cabe. Essa descoberta pode ser uma possibilidade de grande conversão e me abrir para conhecer os outros. Os cristãos, muitos cristianismos, veem demônio nas religiões de matriz africana. Você já conversou a respeito com alguém do candomblé, da Umbanda? Perguntou para ele o que é o demônio na religião deles? Não tem demônio lá. Não faz parte do arcabouço imagético. Como é que? Por ignorância. A ignorância é perigosa, porque torna a nossa fé uma arma mortal e destruidora. Então comece por conhecer sua própria fé, sua própria comunidade. Os protestantes, os pentecostais, os evangélicos. Como surgiu a sua comunidade? Ela certamente surgiu plural, diversa, densa. Redescobrir essa vocação, para não nos tornarmos aqueles apologetas da Idade Média que fazem o que o Dr. Edio descrevia muito bem. Eu não vou falar da minha fé, eu vou falar contra a fé do outro. Isso não constrói coisa nenhuma, nem para mim e nem para o outro, e nem para a sociedade. Perfeito. Estou adorando essa conversa, porque eu sabia que eu ia aprender muito e levar coisas muito importantes para minha vida, mas eu estou me surpreendendo ainda mais. Está sendo um prazer estar aqui com os senhores. Vou fazer uma breve pausa para lembrar os nossos colegas servidores e servidoras aqui do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que é fundamental o registro da presença para que esta ação seja válida para adicional de qualificação. E retornando aqui para a nossa conversa, trazendo um gancho aqui do que os senhores nos trouxeram, sobre a diferença, sobre o nascimento das comunidades que também vieram, que necessariamente surgem com tensão e com pluralidade, para falar um pouco sobre a instrumentalização da fé e da religião. E queria começar falando sobre a instrumentalização da religião para fins políticos. Dentro da história do Brasil e dentro da experiência que nós temos e da vivência que nós temos. Eu queria perguntar inicialmente para o professor Sidney, qual o perigo que o senhor enxerga na instrumentalização da fé? Claro que a gente está falando aqui para fins políticos, mas sinta-se à vontade para falar sobre a instrumentalização da fé como um todo para a criação de uma sociedade plural, em que todos tenham os seus direitos respeitados e a sua vivência respeitada. Como o senhor enxerga a instrumentalização da fé acontecendo nos nossos dias? Olha, a instrumentalização, ela é redução.
Então, a gente tem aceitado ser reduzido, né? Reduzido ao algoritmo, a caracteres do Twitter, a posts rápidos de imagem, não é? A querida Maria Helena Chauí falou sobre isso, que tá tudo ali naquele aparelho, não é? Quer dizer, o tempo está reduzido porque o tempo acontece ali, as relações estão reduzidas porque elas acontecem ali no aparelho celular. Sim. Não é? Os afetos estão reduzidos. Todo mundo aqui deve saber disso, que tem famílias que conversam, estão na mesma casa e conversam pelo WhatsApp. Na mesma casa. Um filho está num quarto, o outro está no outro, a mãe está na cozinha, e eles não fazem esse movimento para poder, né, olhar nos olhos, para poder conversar. E isso é muito grave, não é? Então, a instrumentalização da fé, primeiro ponto, que é sobre poder. Então, isso é intencional, é um recurso, é estratégico. As pessoas não estão ingenuamente fazendo isso, não é? Eu sempre faço essa pergunta: quem ganha com a intolerância religiosa? Quem ganha com o racismo? Quem ganha com a LGBTQIAPN mais fobia? Quem que ganha? Quem ganha com isso? Porque esses movimentos não criam mais empregos, esses movimentos não criam mais afetos, esses movimentos não melhoram o sistema único de saúde, esses movimentos não matam a fome. Então, é só sobre o indivíduo. Não é sobre ser irmão. Há muito pouco de espiritual, de ancestral, de religioso. Não há nada de espiritual, de ancestral, de religioso nisso. Isso é muito sobre poder, né? Quer dizer, eu sempre fico inquieto quando as pessoas manifestam. Eu falo, tá bom, tudo bem, eu ouvi, eu entendi o seu ódio, a sua... E quando as pessoas falam do abate animal, né? A gente não mata urso panda, arara azul. É frango que está lá no açougue, está na padaria, rodando lá assado. É bode, que no Nordeste tem hambúrguer de bode. Entendeu? É pombo, que não dá extinção. Então, não é sobre isso. Não é? Até quando os veganos, os vegetarianos, eles se insurgem, eu falo, olha, eu acho que você está atirando para o lugar errado. Primeiro que nós não somos uma religião hegemônica. Então, se a gente não é hegemônica, a gente não tem esse número enorme, a gente não come toda a carne do universo, do mundo todo, do Grace, Go, de, sei lá, interestelar, dos extraterrestres. Eu não sei o que... Mas de novo, o quanto o ódio promove adesão. Entendeu? Nós precisamos entender que é menos sobre defesa de alguma coisa e mais sobre adesão. É sobre... E preocupa muito a instrumentalização política. Porque sempre houve guerras em nome de Deus, né? Os presidentes todos, não é? Golpe em nome de Deus, revolução em nome de Deus. Então, sempre estão usando o sentimento religioso, e o direito fala bastante sobre o sentimento religioso, que é protegido, estão sempre usando o sentimento religioso, menos... E esse é o ponto da instrumentalização que me chama a atenção, que a instrumentalização ela pega o discurso religioso, ela desloca para o campo político, mas ela não converte para a religião, ela converte para o voto, para a eleição de uma pessoa. Que, na maioria das vezes,
o Frei sabe disso, o doutor Ed sabe, aquelas pessoas que estão ali se colocando nesse lugar de cristão, elas não são cristãs. É cristão só de nome. De verdade, a gente sabe que elas não são, que a ética delas não é uma ética cristã, que a conduta não é uma conduta cristã. Você não é... E eu fico intrigado, né? Quer dizer, porque eu não sei, acho que todo mundo pensa, eu falei, nossa, mas só eu percebo isso? Né? Quer dizer, as pessoas estão tão inebriadas, anestesiadas e desesperadas por um ídolo que ela não se dá conta que aquela pessoa, ela é tudo menos cristã. Perfeito. Eu gostaria de contribuir, talvez, com uma premissa que acho que é importante. A religião, quando a gente olha para a história da humanidade, a história conhecida, pelo menos, né, das sociedades, a religião é algo maravilhoso. Com a religião, nós fizemos coisas maravilhosas no Ocidente e no Oriente. A religião é algo bom, por isso, talvez, protegida. Mas com a mesma religião, fizemos coisas terríveis com a mesma religião, seja ela qual for. Então quer dizer que o problema não é a religião. O problema é o religioso. E aí eu faço menção de uma reflexão que vem crescendo muito, pelo menos no âmbito do cristianismo católico, que é sobre o abuso espiritual. Tem uma recente publicação de um rapaz, um pesquisador jovem chamado Gabriel Perissé, indico a leitura, que se chama Abuso Espiritual. E ele propõe o seguinte, que o abuso espiritual, essa invasão da consciência do outro por razões escusas ou por causa do meu bolso, da minha verdade ou da minha instituição, eu invado a consciência do outro e abuso dela, das formas mais performáticas hoje possíveis, é a raiz, diz ele, ou é o guarda-chuva, como ele diz, de todos os outros abusos. Abuso de poder, abuso econômico, abuso sexual. Tudo nasce, no âmbito da religião, do abuso espiritual. Preocupemos-nos todos, especialmente as lideranças religiosas, todos nós, de não sermos abusadores nas mínimas e nas máximas. É um perigo invadirmos o outro, a consciência e a liberdade do outro para tirar vantagem. Isso é uma coisa que parece tão absurda, mas hoje tão comum, tão corriqueira, né? Me parece que isso é o grande elemento de instrumentalização das religiões. E fiquei pensando na sua provocação, né? Quem leva vantagem? Quem ganha? Claro que a gente não tem uma resposta, porque talvez nós todos estejamos no meio da confusão que não foi criada por nós. Pelo menos não foi alimentada por nós. Talvez todo esse sistema de retroalimentação de ódio, etc., seja para manter o jardim limpo dos 2% que tem tudo em suas mãos, enquanto o resto não tem nada. Somos nós. E é muito interessante esse apontamento que o senhor faz, porque nós estamos aqui hospedados, recepcionados por uma corte eleitoral, e a Justiça Eleitoral trabalhou durante alguns anos com a ideia de abuso do poder religioso no processo eleitoral. E ela está resgatando esse debate sobre o abuso do poder religioso, que tem exatamente essa comparação com o abuso do poder econômico e com o abuso do poder político. E é uma coisa que se faz de maneira escancarada no Brasil, sem nenhum pudor, sem nenhuma parcimônia, que é a apropriação, a instrumentalização. E ela atinge essa dimensão que o professor Sidney Meubabá dizia, que é sequestrar, inclusive, uma parte da máquina da administração pública hoje. As escolas públicas, por exemplo. Eu tenho ouvido falar essa história do intervalo bíblico. Mas, na verdade, a Constituição assegura ao indivíduo o direito de ter uma escola bíblica, que é a escola confessional. Mas ele não quer a escola confessional. Ele quer instrumentalizar a escola pública. Acho que eu não vi. Não.
Sim, ele não quer um intervalo bíblico numa escola judaica. Vê se ele vai bater as portas de uma escola judaica e dizer, eu quero um intervalo bíblico. Não, ele não quer. Ele quer instrumentalizar a escola pública, que é paga com dinheiro dos muçulmanos, dos judeus, dos ateus, e ele quer privatizar a escola pública. Então, é alguma coisa muito grave. Mas muito interessante a contribuição que o senhor traz, porque eu tenho acompanhado, não é a minha área de especialização, mas eu tenho acompanhado que a Justiça Eleitoral começa a resgatar a definição de abuso do poder religioso. Porque a gente viu o rumo ser alterado em muitos Sim, âmbitos. É isso. Exatamente. Mais uma vez, eu estou muito feliz porque os senhores responderam exatamente as perguntas que eu ia fazer para o senhor. Eu ia perguntar para o Frei Guilherme na sequência do professor Sidney. O Felipe está dizendo de forma muito polida que a gente fala demais. De maneira alguma, eu estou dizendo nós estamos em sintonia. Eu ia perguntar exatamente para o Frei Guilherme qual é a relação das religiões hegemônicas na instrumentalização da fé, e ia perguntar para o doutor Édio como que, não só as cortes eleitorais, mas como que o sistema de justiça como um todo atua e pode atuar no combate à instrumentalização ou abuso religioso. Como Frei Guilherme, por favor. Eu lembrei de uma coisa interessante. Fique à vontade. Está um pouco distante de nós, mas fala de nós também. Que é o que se chama hoje de islamização da Europa, né? Tem muitos muçulmanos espalhados que eles estão tomando conta, e que o cristianismo está perdendo espaço, e que daqui a pouco não vai ter mais cristão na Europa, é tudo muçulmano. E daí? O cristão fala isso como se fosse uma questão assim absurda. Não, não é. Nós chegamos na África e fizemos a mesma coisa. Chegamos em outros lugares e fizemos a mesma coisa. Então, nós queremos que a Europa seja cristã. Muito. Então vamos ser cristãos na Europa? Ao invés de destruir os muçulmanos que chegaram para ficar, vamos ser cristãos na Europa. E fazer uma concorrência ética. Será lindo se cada um concorrer por ser melhor que o outro no que há de mais bonito na sua própria religião. Ajudar o outro. Porque lembremos-nos, de novo falando diretamente com os cristãos, todos os cristianismos. Nós, nos primeiros séculos, não fomos elogiados porque tínhamos lindas igrejas, porque cantávamos lindo, porque tínhamos filosofia, teologia, porque tínhamos roupas lindas. Não tínhamos nada disso. Nós estávamos enterrados nas catacumbas, escondidos. As pessoas nos elogiavam porque não havia famintos entre nós. Nós dividíamos tudo para que todos tivessem o mínimo. Acolhíamos os órfãos, as viúvas que eram desprezados da sociedade. Acolhíamos os escravos. Escravos e livres, diz Paulo. Homens e mulheres, não importa. Todos. O Papa Francisco tinha um refrão nos últimos tempos. A igreja é para todos. Todos. Todos, ele dizia. Sem nenhum tipo de exceção. Se nós concorrermos a partir daí, vai ser uma grande coisa. Feito, feito. E eu queria trazer um pouquinho a discussão agora para o mundo do trabalho. Uma vez que nós estamos em um evento institucional e a intolerância religiosa ela não acontece apenas nos ambientes religiosos ou fora dos muros. Ela também acontece dentro de alguns muros e acontece no ambiente de trabalho. Então eu queria perguntar para o Dr. Édio, inicialmente, depois também passo essa mesma pergunta ao professor Sidney e ao Frei Guilherme. Quais são as formas que o senhor verifica na sua experiência como advogado, como profissional do direito e como uma pessoa de fé, que acontece a intolerância religiosa dentro do ambiente do trabalho? Quais são as consequências disso para o trabalhador que crê, para o trabalhador que não crê, enfim, as consequências profissionais e pessoais também, e como o direito pode atuar nessa frente. Depois passo aos nossos líderes religiosos também para comentar a respeito do papel da liderança religiosa no combate à intolerância dentro do ambiente de trabalho.
Olha, Felipe, são múltiplas as formas, e há vários estudos sobre isso. Você tem, primeiro, um ambiente que não permite a todas as pessoas expressarem no seu local de trabalho a sua expressão, expressar a sua expressão, né? Expressar a sua profissão religiosa, né? E são muitos os casos fiéis das religiões de matriz africana que sofrem discriminação porque utilizam um símbolo religioso, um objeto, uma roupa, né? Na medida em que a cor da indumentária, especialmente nos dias de sexta-feira, tem um significado muito especial, né? Você tem coação religiosa, coerção religiosa, ou seja, frequentemente, no setor privado, mas no setor público também, eu tenho visto prefeituras em que prefeitos são eleitos, enfim, associados aos neopentecostais, e eles começam, então, a organizar cultos no ambiente de trabalho. É óbvio que você está coagindo a pessoa, porque se a pessoa não participa, ela associa a não participação dela ao futuro profissional dela, a carreira, a trajetória profissional dela naquele ambiente, né, de trabalho. E, aliás, eu quero aproveitar para parabenizar, no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, que são várias as decisões do Tribunal de Justiça entendendo que a improbidade administrativa quando o gestor utiliza recurso público para financiar a organização religiosa. Aliás, o Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive, tem vários julgados muito interessantes, inclusive naquela ação direta de inconstitucionalidade contra a lei de Cutia, que pretendia sancionar administrativamente o abate religioso de animais, e o Tribunal de Justiça de São Paulo, ainda antes do Supremo, na verdade, o Tribunal de Justiça de São Paulo declarou a inconstitucionalidade dessa lei municipal que estipulava multa para o abate religioso de animais. Quer dizer, então, é sobre isso. Quer dizer, a intolerância religiosa, ela tolhe, né? A intolerância tolhe a identidade do indivíduo. Porque tem a ver com alimentação, em muitos casos, inclusive no caso das religiões africanas também. Há determinados períodos que o sujeito ele opta por uma dieta associada a uma determinada função, obrigação religiosa que ele está cumprindo. Tem a ver, inclusive, com dias de guarda também. Tá? No caso da educação, isso está mais resolvido porque a LDB agora tem um dispositivo que prevê a objeção de consciência escolar. Mas a objeção de consciência no ambiente de trabalho ainda não está resolvida, né? Então, Felipe, são muitas das formas e o direito aí tem um papel mesmo fundamental de sancionar essas condutas. São muitas as ações civis, as ações coletivas, especialmente no âmbito da justiça do trabalho, que prevêem sanções, sancionam, inclusive, valores muito significativos no plano de indenização por danos coletivos, mas também estipulando obrigações para que se crie um ambiente de trabalho saudável. Porque hoje, inclusive, a gente tem falado muito sobre isso, a diversidade, essa ideia de diversidade no trabalho não tem nada de ideológico isso aí. Ela é boa para os negócios, porque se o sujeito se sente bem no ambiente de trabalho dele, ele produz mais. Ele vai gerar mais lucro para a empresa, ele vai render mais, né? Então, é sobre isso, quer dizer, insistindo que a dimensão sancionatória, o direito, né, coisa punitiva e tal, é fundamental, tem que ser aplicada. A gente sempre diz que o juiz não tem o direito de escolher a lei que ele vai aplicar. Ele não é pago para escolher a lei que ele vai aplicar. E ele é pago para ouvir a vítima e saber aquilatar, mesmo quando a vítima professa uma religião que não seja dele, ouvir e escutar a vítima e ter um mínimo de empatia. Não significa que ele tenha que assegurar o pedido que a vítima está apresentando, mas saber que o fato do outro ser diferente, professar uma religião diferente, o sentimento religioso dele tem a mesma importância que tem o meu sentimento, o meu próprio, né? Mas essa procura permanente por políticas de promoção e por transformação. Se a gente não começar a pensar no curto prazo, como é que a gente não só sanciona, mas como é que a gente começa a criar condições para pelo menos tentar reverter essa situação, a gente vai, daqui a 20, 30 anos, ainda estar discutindo isso.
Perfeito, doutor. Então, passo também para o professor Sidney, para o Frei Guilherme, para essa mesma discussão, focando também no papel do líder religioso na promoção de um ambiente de trabalho justo, em que as pessoas possam professar a sua fé, e um ambiente em que a intolerância religiosa não seja um problema, inclusive para a própria vida profissional deste trabalhador. Olha só, Luiz Felipe, eu penso que essa questão ela vai dar para a gente o tamanho incomensurável do problema social, da erosão da democracia, do problema institucional, do problema familiar. Quer dizer, quando, não é? Quer dizer, nós sabemos, não é, que o discurso não está preso a quem fala, não é? Quer dizer, nós somos produtores e produtos do discurso que circula no mundo. Então, esse discurso de satanização das religiões de matriz africana, nós já conversamos sobre isso, eu e o doutor Edio, e ele sempre fala sobre isso, e isso ficou na minha cabeça. Sidney, essa pessoa que está aqui, eu posso me posicionar abertamente como macumbeiro porque eu tenho autonomia hoje, eu tenho autonomia econômica, eu tenho autonomia emocional, eu tenho saúde física. Sem autonomia, eu não poderia fazer isso. Olha o tamanho do problema. As pessoas não são mais contratadas se elas se autodeclararem de Umbanda ou de Candomblé. As pessoas não conseguem mais afeto se elas se autodeclararem de Umbanda ou de Candomblé. Chegou para mim um caso de uma executiva de um banco que os funcionários, os liderados, diante de uma meta não batida, a acusaram de ser a culpada porque ela é um bandista. Que a culpa era dela. Então, essa busca de um demônio, que é uma mulher negra que estudou, que se esforçou muito. Então, isso é muito grave. As nossas crianças são perseguidas na escola, não é? Elas são perseguidas. Eu me lembro, recentemente eu peguei um Uber e nós começamos a conversar sobre religião e ele me perguntou o que eu achava da questão da transfusão do sangue, não é? Na tradição dos testemunhas de Jeová. E eu falei para ele, olha, eu posso ser gentil nessa resposta? Eu quero ser gentil. Eu falo, a minha resposta, ela não vai fazer nenhum sentido, porque eu não falo essa língua, eu não moro nesse país, testemunha de Jeová, eu não preciso ir nem contra nem a favor, porque eu não sou dessa cultura. Pronto. Eu fui gentil. É difícil ser gentil? E respeitoso. Exato, porque não me afeta. Absolutamente respeitoso. A cultura, né? Não me afeta, porque eu acredito que eles têm seus razões para respeitar litúrgicas, as suas interpretações bíblicas, eles têm, do mesmo jeito que eu tenho as minhas interpretações para os rituais que eu pratico no Candomblé. Então, eu penso que eu falo muito sobre isso, inclusive no Candomblé, que os sacerdotes, e foi o doutor Edio, aprendi com o doutor Edio isso, são sujeitos institucionais. Eu sou um sujeito institucional. A minha opinião sobre as coisas vale pouco. A minha opinião deve ser institucional. E ela deve promover o amor, ela deve promover o equilíbrio, ela deve promover a cura, a harmonia, o conforto, a autocrítica, e a crítica também, tudo bem, e a provocação, sim.
A grande questão, e aí só para amarrar, é que a gente vive um ambiente em que nós não temos mais leitores, o número de leitores está caindo drasticamente. Leitor é quem lê um livro, né? Não é quem lê um post de Instagram, né? Que aí não é leitor, né? No sentido amplo da palavra. Né? Nós não temos mais leitores críticos, nós não temos mais uma formação adequada em ciências humanas, inclusive há coachings, né? Invalidando a educação, porque se não é utilitarista, se não tem um porquê, por que você vai aprender? Porque é a sociedade neoliberal e a sociedade do consumo, tudo tem que ter uma serventia. Olha o tamanho do problema, o tamanho do problema. E agora, recentemente, eu tenho por prática, né, eu tenho muitas lideranças que estão prestes a abrir os seus terreiros, os seus templos. E ninguém tem dinheiro para comprar um terreno e construir. Assim como muitos cristãos também não têm, que alugam a maioria uma aluga, sala, né? aluga um galpão, e nós não conseguimos mais alugar um lugar para poder abrir o terreiro de Umbanda, porque quando ou a imobiliária já barra, ou o dono barra, porque o demônio não vai entrar na casa dele, no salão dele, na garagem dele. Isso não pode ser bom. Não é possível que alguém considere isso normal. Razoável, né? Razoável. Não é, Frei? Eu recebo muitas pessoas em confissão, em direção espiritual, católicos, portanto, e que trazem, às vezes, dilemas legítimos de sua vida, porque também essas pessoas foram cooptadas por esse discurso. E, por vezes, a preocupação é: minha filha está namorando com um macumbeiro. A minha vizinha, ela é dessas religiões aí, né? E às vezes é cultural mais que religioso, né? E é algo que afeta a vida inteira. Então, eu me dirijo de novo aos cristãos, especialmente aos católicos, para lembrarmos de duas coisas fundamentais na nossa identidade religiosa. Primeiro, fazer ecoar o que Jesus, está no centro da nossa fé, disse sobre isso. Quando os apóstolos vieram falar com ele, dizendo que tinha um sujeito lá curando, como eles, mas que não era da turma deles, os apóstolos, muito bravos com o que viram, chegaram e perguntaram para Jesus: o que você quer que a gente faça? A gente vai lá e invoca os trovões do céu sobre ele? Porque ele não é do nosso grupo. E Jesus disse: de jeito nenhum. Quem não é contra nós, está a nosso favor. E ele agregou em outro momento, dizendo: o que nos torna impuros, malditos, demonizados, parafraseando Jesus, não é o que vem de fora, não é a sua vizinha macumbeira que vai prejudicar a sua vida, não é o namorado da sua filha que vai trazer a maldição para ela ou para sua família. É você com esse pensamento que amaldiçoa a sua própria vida. Não vem de fora o mal, vem de dentro. E a última coisa, nós cristãos não temos, de novo, não tem cabimento que a gente pensa nisso. Tem várias cenas dos primeiros séculos do cristianismo em que o império espalhava fake news sobre os cristãos. Tem um evento que aconteceu em Antioquia, uma das principais cidades do cristianismo primitivo, depois de Jerusalém, é a primeira cidade cristã. Tem lá uma história que teve um grande terremoto que destruiu a cidade. De quem foi a culpa? Os cristãos. Quem botou a culpa? Os romanos.
E nós agora estamos fazendo a mesma coisa. Não tem cabimento. Então, queridos irmãos e irmãs católicos, cristãos, a todos, especialmente no ambiente de trabalho, os gestores, os gerentes, aqueles que são líderes de equipe. Se você é cristão, pense nisso. Menos. Muita calma nessa hora. Perfeito. Meus caros, nosso tempo, infelizmente, está se esgotando. Nossa, voou. Voou. Eu olhei para a Gabriela, falei, a gente pode ficar mais 5 horas aqui? Ela não deixou. Nós temos uma outra gravação aqui na sequência. Mas eu gostaria de agradecer os senhores, em nome do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, pela presença. E também, pessoalmente, agradecer os senhores, porque é um privilégio poder ouvi-los, poder aprender com a experiência pessoal e religiosa de cada um dos senhores. Eu sou matemático e às vezes me perguntam assim, como pode um matemático crer? Né? Uma ciência tão fechada, tão exata. E eu costumo responder que primeiro que nós tivemos grandes místicos na matemática, como Pitágoras, Descartes, Galileu Galilei, uma série de pessoas que creram. E a matemática ela tem um fundamento interessante, que é o fundamento da axiomática. Toda verdade em matemática deve ser provada a partir de uma verdade anterior. Mas existe um momento a partir do qual a gente fala, isso nós não provaremos, isso nós tomaremos como um fato. Então, para um matemático é muito tranquilo crer, porque nós sabemos, nós acreditamos, pelo menos, que inclusive na mais exata das ciências existe um momento em que tudo começa. Então, para mim é um privilégio como profissional e como pessoa, como ser humano, ouvir os senhores. Então, gostaria de passar a palavra para os senhores para uma última consideração. Gostaria que o professor Sidney falasse do seu último lançamento literário também. Vai ser um prazer ouvir sobre isso. E todos os senhores, caso desejem falar também dos trabalhos e das divulgações que desejarem. E, mais uma vez, agradecer a presença em meu nome, em nome do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Professor. Olha, estou muito feliz pela conversa. Foi uma conversa gentil, né? A despeito do tema e da tensão do tema, foi uma conversa gentil. Então, é possível, não é, que nós conversemos com gentileza, mesmo diante da barbárie. Não é? Então, é possível. Eu gosto muito de pensar que odiar ou amar é uma decisão. Né? Você decide. Não é? E eu amo meus 56 anos, né? A maturidade é uma bênção, né? Você vai acalmando, você vai aplacando. É óbvio que eu já fui muito mais ácido e nervoso. E você vai aplacando, você vai acalmando. E também essa coisa de aplacar tem a ver com uma apreensão da realidade em que você vê que o ataque ele não vai surtir efeito. Né? Ele não vai fazer o que você quer, né? Que é aglutinar, que é promover o amor, né? Enfim, que é o papel. Eu sou um sacerdote, né? No meu papel, eu costumo dizer que eu sou um sacerdote otimista de plantão. Mesmo quando eu lá diante do oráculo, do jogo de búzios, eu vejo uma tragédia, eu não falo para a pessoa. Precisa lidar com isso, né? Quer dizer, eu vou fazer ela pensar, né, positivamente, não é? Eu acho que a gente está fazendo isso, não é? Quer dizer, a gente está subvertendo essa lógica que está posta, não é? E que está espalhada. E eu quero deixar um aforismo iorubá que, para todos que estão nos ouvindo, atalho não é caminho completo. Então, não adianta você achar que o atalho vai fazer alguma coisa boa por você, porque ele não vai. Então, promessas não são caminhos completos, jogos de apostas não são caminhos completos, são atalhos. Não é? Quer dizer, eles podem parecer ser verdade. Eles são do campo do parecer ser, não do campo do
ser verdade, não é? Então, atalho não é caminho completo. Vamos fazer o caminho completo? Por mais difícil que seja. Isso que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo o caminho completo. A gente está colocando o dedo nas feridas. E é preciso que coloquemos. Dúvida. Frei Guilherme. Agradeço também a oportunidade de ouvi-los. Sabia que iria aprender muito, aprendi. E o melhor, sair com vontade de querer ouvir mais, né? Vou procurá-los, stalkeá-los na rede para conhecê-los melhor. Obrigado. Agradeço imensamente a oportunidade que o tribunal ofereceu. Peço que todos multipliquem essa reflexão, que não paremos aqui, que a gente complique o que é complexo. Não tente simplificar nem reduzir, porque já chega de reduções. Vamos complicar, no bom sentido, o que precisa ser de novo complexo, diverso, multiforme. E deixo também, então, 2 citações aí, aprendendo com o Babá Sidney. 2 reflexões, 2 citações. Uma, talvez de Santo Inácio de Antioquia, um mártir do início do 2º século, que fala dessa coerência que somos convidados a ter. Ele, numa carta, escreve: olha, é preciso, é melhor calar e ser do que falar e não ser. O risco da performance no âmbito religioso não funciona bem. E aproveitando a eleição do novo Papa Leão XIV, ele é da ordem agostiniana, né? Uma ordem importante na igreja. Ele é filho de Santo Agostinho, como ele disse na saudação inicial. E Santo Agostinho faz um convite aos seus leitores: ama e faz o que você quiser. Mas não é qualquer amor, tem que ser o amor que Jesus propõe como opção ética dos cristianismos. Então vamos seguir espalhando essa proposta e ela vai nos ajudar a superar o ódio. Mais uma vez, muito obrigado aos 2 e obrigado pelo convite e pela bela condução. Muito obrigado. Muito obrigado. E a sua bênção, babá. Que bacana. Axé. Que bonito. Doutor Edio. Não, é sobre isso. Quer dizer, eu acho que o desafio, e especialmente para os operadores do direito, no exercício da sua função, pelo menos, né, no exercício do seu mistério, como diz o direito adora essa expressão, é dissociar a diferença de inferioridade. Não é? O racismo como ideologia, racismo religioso, a intolerância religiosa também, eles pretendem associar a diferença à inferioridade. É diferente, logo é inferior. Não, é diferente, é humano. Humano naquele sentido que eu penso que no artigo 3º, logo nos primeiros artigos da Constituição da República, a Constituição atribui ao Estado, à República, o direito, o papel de proteger uma essência ético-espiritual de que todos os seres humanos são portadores, que o direito denomina dignidade da pessoa humana. Dissociar a diferença de inferioridade tem a ver com um compromisso com a dignidade da pessoa humana. Uma honra ter estado aqui. Obrigado. Foi ótimo. Obrigado. Mais uma vez agradeço a presença dos senhores e nós encerramos, então, com essas brilhantes exposições dos nossos convidados, o episódio de hoje dos Diálogos Transformadores sobre intolerância religiosa. E penso que discutir intolerância religiosa e discutir a necessidade de respeitarmos a crença ou a não crença de alguém é respeitar a própria liberdade da pessoa humana. Então, que bom que nós pudermos estar aqui hoje, respeitando as diferenças, respeitando os pensamentos diversos, ouvindo, aprendendo com as mais diferentes tradições religiosas, e que nós possamos seguir construindo um mundo onde nós possamos ser aquilo que somos, exercer aquilo que fomos ou destinados ou construídos, e aí vai da crença de cada um a ser. Então, muito obrigado a cada um dos senhores pela presença, muito obrigado aos colegas, a todos os que estiveram nos acompanhando pelo YouTube. Foi um grande prazer, é um grande prazer, e até uma próxima. Muito obrigado.